Resumo do livro: Use sua mente para mudar sua vida, de Richard Bandler. Parte 1. Princípios básicos da reprogramação mental. Richard Bandler, cofundador da programação neurolinguística, PNL, inicia o livro afirmando que a maioria das pessoas não percebe que pode mudar rapidamente e de forma eficaz, simplesmente alterando a maneira como usa a mente. Segundo ele, o cérebro humano é uma máquina fantástica de criar realidades, mas que geralmente opera no piloto automático, reproduzindo padrões mentais e emocionais aprendidos no passado, mesmo que esses padrões nos causem sofrimento. 1. A mente como um software. Bandler propõe que a mente funciona como um sistema de programação, semelhante a um computador. Se você aprende a mexer nos códigos, ou seja, nas imagens mentais, sons internos e sensações, pode mudar comportamentos, emoções e reações automáticas. Essa ideia revolucionária coloca o controle da mudança nas mãos do indivíduo. A maioria das pessoas pensa que precisa mudar o conteúdo das suas vidas: emprego, casamento, casa, dinheiro. Mas o que realmente precisa mudar é a forma como elas codificam suas experiências internas. Dois indivíduos podem passar pelo mesmo evento externo, mas reagir de maneiras completamente diferentes, simplesmente porque rodaram programas mentais diferentes. 2. O poder das crenças. Para Bandler, crenças não são verdades absolutas, mas sim instruções internas sobre como perceber o mundo. Elas são como filtros que interpretam tudo o que vivemos. Por exemplo, alguém que acredita que nunca vai conseguir ser feliz vai, inconscientemente, distorcer as experiências para confirmar essa crença. Já quem acredita que sempre dá um jeito, também age em coerência com essa programação interna. A grande sacada da PNL é que você pode reprogramar essas crenças, e nem é preciso lutar com elas. Basta alterá-las pela forma como elas são representadas, internamente mudando a imagem mental, o tom de voz interna, a distância de uma lembrança ruim, etc. Bandler mostra que as crenças limitantes não precisam ser debatidas, apenas substituídas por outras mais eficazes. 3. A estrutura da experiência subjetiva. A PNL parte da ideia de que toda experiência humana tem uma estrutura específica. Quando você sente medo, alegria, confiança ou tristeza, isso não acontece do nada. Essas emoções seguem uma sequência neurológica e sensorial que pode ser detectada, modelada e modificada. Segundo Bandler, os elementos que compõem essa estrutura são chamados de submodalidades, Isto é, os aspectos sensoriais de uma lembrança ou pensamento. Por exemplo, uma imagem mental pode ser clara ou embaçada, colorida ou em preto e branco. Um som interno pode ser alto ou baixo, distante ou próximo. Uma sensação pode ser quente ou fria, em movimento ou parada. Essas submodalidades determinam o impacto emocional que algo tem sobre nós. Uma lembrança traumática geralmente é vívida, colorida, próxima e intensa. Quando você muda essas submodalidades, por exemplo, afastando mentalmente a imagem e diminuindo o som, a emoção associada também muda. Essa é uma das ferramentas mais poderosas da PNL. 4. O modelo de comunicação interna. Bandler também ensina que todos nós temos um diálogo interno, contínuo, uma conversa que acontece em nossa mente o tempo todo. Essa voz interna influencia diretamente nossa autoestima, nosso humor e nossas decisões. A maioria das pessoas tem um tom de voz crítico, julgador e negativo. Bandler propõe que, em vez de tentar calar essa voz, devemos modificá-la, mudar o tom para engraçado, usar a voz do Mickey Mouse e torná-la caricata. Isso reduz instantaneamente o impacto negativo do que está sendo dito. Além disso, podemos criar vozes internas de apoio, que nos motivam, encorajam e impulsionam para frente. Isso cria uma nova ecologia emocional interna. 5. A diferença entre recordar e reviver. Um conceito-chave da PNL é a distinção entre recordar um evento e revivê-lo emocionalmente. Muita gente sofre porque, ao lembrar de um trauma, o revive com toda a intensidade, como se estivesse acontecendo novamente. Isso porque mantém a imagem interna em primeira pessoa, através de seus próprios olhos, próxima e vívida. Bandler ensina como dissociar-se da lembrança. Olhar a imagem mental como um observador externo, torná-la em preto e branco, colocá-la longe, fora da tela mental. Esse simples exercício é capaz de reduzir drasticamente a dor emocional associada a lembranças ruins. Essa técnica, chamada de dissociação,
É uma das mais usadas na PNL para tratar fobias, traumas e sentimentos negativos persistentes. 6. Aprender a escolher os próprios estados. Por fim, Bandler afirma que a verdadeira liberdade é a capacidade de escolher o estado emocional em que você quer estar. Estados como confiança, entusiasmo, criatividade e tranquilidade não precisam depender de fatores externos. Eles podem ser acessados voluntariamente, com treino. Ele ensina a técnica de ancoragem emocional, isto é, associar um gesto, som ou palavra a um estado desejado, de modo que você possa acessá-lo sempre que precisar. Por exemplo, apertar o punho com força enquanto revive uma lembrança de coragem pode ancorar essa sensação ao gesto, permitindo que ela seja reativada no futuro. Em resumo, esta primeira parte do livro estabelece os fundamentos da reprogramação mental segundo Richard Bandler. A mente pode ser hackeada através da consciência sobre como representamos nossas experiências internas. Ao assumir o controle da forma como pensamos, sentimos e nos lembramos das coisas, ganhamos poder real sobre nossa vida emocional e comportamental. Parte 2. Técnicas práticas de reprogramação mental. Após estabelecer os fundamentos da PNL e da reprogramação mental, Richard Bandler aprofunda-se nas técnicas práticas que qualquer pessoa pode usar para transformar suas experiências internas. Esta sessão é especialmente valiosa para vendedores, pois aborda como lidar com emoções, reforçar a autoconfiança e gerar estados mentais positivos com rapidez e eficácia. 1. Ressignificação. Mudando o significado das experiências. Bandler ensina que não são os eventos em si que nos afetam, mas sim o significado que damos a eles. Ressignificar é dar um novo significado a uma experiência negativa. Por exemplo, transformar uma rejeição em uma oportunidade de ajustar minha abordagem. Em vendas, isso é essencial, pois a rejeição faz parte do processo. Um vendedor que sabe ressignificar permanece motivado e aprende com cada interação. Exemplo prático. Um cliente que diz, está caro, não está rejeitando você, mas dizendo que ainda não viu o valor. Ressignifique como um convite para explicar melhor os benefícios. 2. Switch Pattern. Transformando hábitos e emoções negativas. O switch é uma técnica clássica da PNL, usada para substituir imagens mentais negativas por imagens positivas. Bandler orienta o leitor a imaginar um comportamento ou estado emocional indesejado, por exemplo, medo de objeções, e trocá-lo rapidamente por uma imagem mental poderosa, de você mesmo confiante e eficaz. Como aplicar? 1. Imagine o comportamento que você quer mudar, a hesitação ao apresentar o preço. 2. Crie uma imagem mental vívida de você confiante e seguro. 3. Em uma fração de segundo, troque a imagem negativa pela positiva com um som de switch. 4. Repita várias vezes. 3. Dissociação. Neutralizando emoções negativas. Muitas vezes, ficamos presos a eventos negativos porque os revivemos intensamente. A técnica da dissociação permite observar uma experiência passada como se fosse um filme em preto e branco, sem som e de fora do corpo. Isso diminui a carga emocional. Aplicação para vendas. Se você teve uma experiência traumática com um cliente difícil, revise a cena dissociado como se fosse um observador. Isso reduz o impacto emocional e permite que você analise racionalmente o que pode ser melhorado. 4. Mudança de submodalidades. Refinando experiências internas. As submodalidades são os elementos sensoriais das nossas memórias e imaginações, cor, brilho, som, distância, temperatura, etc. Ao mudar essas submodalidades, você altera a forma como sente uma experiência. Exemplo. Se ao lembrar de uma objeção você vê uma imagem mental grande, colorida e barulhenta, reduza o tamanho, tire o som, torne-a em preto e branco, e a ansiedade diminui. Isso é poderoso para lidar com o medo, a rejeição ou a insegurança em negociações. 5. Criação de estados de excelência. Bandler ensina a importância de entrar no estado certo antes de uma situação importante. Isso significa ativar memórias e sensações que te colocam em um estado emocional poderoso, segurança, alegria, foco, entusiasmo. Como aplicar? Antes de uma abordagem de vendas, respire fundo. Lembre-se de uma venda bem-sucedida anterior e recrie mentalmente o som, a sensação e o sorriso que você teve.
Mantenha esse estado e entre na interação com energia. 6. Autoimagem e identidade. A história que você conta a si mesmo. Um ponto central do livro é: nós agimos de acordo com a história que acreditamos sobre quem somos. Se você se vê como alguém que tem dificuldade para vender, seu inconsciente sabotará seus esforços. Bandler ensina a mudar essa autoimagem deliberadamente. Técnica. Crie uma imagem mental poderosa de você como um vendedor excelente. Assuma essa nova identidade. Reforce com afirmações visuais e verbais diariamente. 7. Reprogramação através de perguntas poderosas. A mente é guiada por perguntas. Quando você pergunta, por que nunca consigo vender? Sua mente procura razões para justificar o fracasso. Bandler propõe substituir por perguntas poderosas. Como posso tornar essa venda mais fácil? O que ainda não considerei para gerar valor aqui? Qual seria o melhor jeito de surpreender positivamente este cliente? Essas perguntas mobilizam o cérebro para encontrar soluções criativas. 8. Quebra de padrões, interrompendo reações automáticas. Se um cliente começa a reclamar ou entrar em um padrão negativo, você pode usar interrupções sutis para quebrar o ciclo e redirecionar a conversa. Isso pode ser feito com humor, mudança de postura ou uma pergunta inesperada. Exemplo: cliente, esse valor está muito alto. Você. Isso me lembra um cliente que dizia a mesma coisa e depois agradeceu por economizar anos de dores de cabeça. Esse tipo de resposta quebra o padrão de objeção automática. 9. Treinamento de autoconsciência. O vendedor observador. Por fim, Bandler insiste na importância de o leitor treinar sua autoconsciência. Observar seus próprios pensamentos, gestos, tom de voz e reações durante a venda. A autoconsciência permite corrigir em tempo real, ajustar o discurso e perceber os sinais do cliente com mais nitidez. Prática diária. Grave sua apresentação de vendas. Revise o vídeo e observe o que pode ser melhorado. Repita até se sentir confortável, natural e confiante. Parte 3. Reprogramando experiências. Como transformar o passado, o presente e o futuro. Richard Bandler defende que não são os eventos em si que moldam nossa realidade, mas como os representamos internamente. Ele introduz nesta parte ferramentas poderosas para alterar essas representações, reprogramando experiências negativas e ativando estados internos desejados. 1. Reenquadramento subjetivo. Mude o filme interno. Segundo Bandler, cada experiência é armazenada em nossa mente como uma espécie de filme mental, com características visuais, auditivas e sinestésicas. Ele ensina a identificar e alterar as submodalidades, os detalhes sensoriais das memórias, como forma de reduzir a intensidade emocional negativa de um evento, aumentar a motivação para algo positivo. Exemplo: se você lembra de um fracasso de vendas, como um filme escuro e próximo do seu rosto, experimente empurrá-lo para longe, torná-lo em preto e branco e em câmera lenta. Isso reduz o impacto emocional. 2. Dissociação de experiências traumáticas. Bandler mostra que é possível separar-se emocionalmente de eventos dolorosos. A técnica da dissociação envolve ver a experiência como um espectador em terceira pessoa, assistir ao evento como se fosse um filme, sem vivenciá-lo novamente, reassistir com trilhas sonoras engraçadas ou mudando cores e ângulos. Isso ajuda a neutralizar medos, culpas e traumas que sabotam o desempenho do vendedor ou a capacidade de se expressar com confiança. 3. Colapso de âncoras. Substituindo respostas automáticas. Neste ponto, o autor apresenta a técnica do colapso de âncoras, usada quando uma resposta emocional, automática como ansiedade ao vender, precisa ser substituída por outra mais útil, como empolgação. Passos simplificados. 1. Estabeleça a âncora negativa, ansiedade. 2. Estabeleça uma âncora positiva, segurança. 3. Ative ambas ao mesmo tempo até que a positiva domine. 4. Teste. Pense na situação anterior e sinta a mudança. Aplicação em vendas. Imagine que você trava quando está prestes a fechar uma negociação. Ao colapsar essa âncora, você substitui esse travar por uma resposta de entusiasmo, natural e confiante. 4. Mudando crenças limitantes com convicções poderosas. Bandler afirma que todas as crenças podem ser reprogramadas, pois são apenas representações mentais com estrutura. Ele ensina que as crenças limitantes, vender é
difícil ou não sou bom o suficiente. São como construções visuais internas que podem ser alteradas. Técnica. Identifique a crença limitante. Observe sua estrutura mental. Imagem grande, escura próxima com voz crítica. Reduza essa imagem, afaste-a, distorça a voz. Substitua por uma crença fortalecedora. Tenho valor a oferecer. Com características sensoriais opostas. Imagem colorida, luminosa com uma voz encorajadora. Resultado. Ao mudar a estrutura, você muda a sensação associada à ideia. Isso permite que a nova crença seja internalizada com mais força e convicção. 5. Auto-hipnose e autossugestão. Entrando em transe para o sucesso. Bandler é um mestre da hipnose. Ele explica que o transe é um estado natural e útil para instalar novos padrões mentais. A auto-hipnose pode ser usada para programar resultados positivos, reforçar hábitos e comportamentos desejados, instalar afirmações e comandos internos com mais eficácia. Exemplo de autossugestão. Toda vez que falo com um cliente, me sinto calmo, confiante e cheio de recursos. A cada dia, minha mente se torna mais clara e meu foco mais forte. A repetição em estado de transe cria caminhos neurológicos profundos que ajudam a automatizar a excelência. 6. Criando o futuro com certeza. Ensaio mental e linha do tempo. Bandler ensina uma técnica de visualização avançada chamada de linha do tempo, onde o praticante imagina sua trajetória de vida como um caminho linear. Uso prático. Projete uma imagem clara do futuro desejado. Isque o sucesso nas vendas. Posicione esse cenário na linha do tempo futura. Caminhe mentalmente em direção a esse ponto, sentindo já a confiança, o orgulho e a realização que virão. Isso ajuda o cérebro a reconhecer esse cenário como possível e provável, ativando o sistema de ativação reticular, SAR, que foca nas oportunidades reais que levem àquele resultado. 7. O poder da imaginação estratégica. Bandler fecha essa parte, explicando que a imaginação é mais poderosa que a lógica quando se trata de mudança pessoal. Ele propõe que o vendedor visualize repetidamente atendimentos perfeitos, fechamentos com entusiasmo, reações positivas dos clientes. Essa prática cria novas rotas mentais e torna a excelência uma autoprofecia que se cumpre. O cérebro não distingue imaginação vivida da realidade, então ensaiar o sucesso com detalhes sensoriais profundos é uma forma de criar o caminho real para o sucesso. Parte 4. Consolidando a transformação com a PNL. 1. A importância da repetição e do condicionamento mental. Richard Bandler enfatiza que toda transformação mental precisa ser consolidada por meio da repetição consciente. Assim como hábitos ruins são construídos por repetição, hábitos poderosos também são adquiridos pela prática contínua de padrões mentais positivos. A mente aprende por repetição e emoção. Se você pratica consistentemente um novo comportamento com intensidade emocional, ele se torna parte de você. Na prática, se você cria uma imagem mental positiva antes de cada negociação, seu cérebro condiciona isso como uma resposta automática. Com o tempo, esse padrão se torna mais forte que o medo, dúvida ou insegurança. 2. A técnica da linha do tempo para a projeção futura. Uma das técnicas mais poderosas apresentadas por Bandler é a linha do tempo, que permite reorganizar memórias e expectativas. Imagine sua vida como uma linha com passado, presente e futuro. Ao reposicionar eventos na linha do tempo mental, é possível dar novos significados a traumas ou insucessos e projetar com nitidez os próximos passos de sucesso. Exemplo: se um vendedor teve uma experiência ruim em uma venda e teme repeti-la, ele pode voltar mentalmente àquela cena, mudar a imagem, torná-la em preto e branco menor, distante, substituí-la por uma imagem de sucesso com cor, som e movimento, ver a si mesmo agindo com maestria em uma nova venda futura. Essa técnica dá ao cérebro uma nova narrativa emocional para seguir. 3. Mudança de crenças. Reprogramando limites. Crenças como eu não sou bom o suficiente ou ninguém compra produto caro comigo são apenas programações mentais antigas, não verdades absolutas. Bandler mostra como a PNL muda essas crenças. Identificando a voz interna negativa, como ela soa, de quem é onde se localiza na mente. Modificando sua tonalidade, posição ou volume,
substituindo essa voz sabotadora por uma voz mais confiável, segura e firme, como a de um mentor ou a sua própria em estado de excelência. Você não apaga a crença negativa. Você a substitui por uma nova mais útil e empoderadora. 4. A neuroassociação de emoções positivas às ações. Tudo o que fazemos é movido por dois grandes impulsos: evitar dor e buscar prazer. A PNL acelera o processo de mudança ao neuroassociar novas emoções a velhos comportamentos. Por exemplo, se você sente tensão antes de abordar um cliente, pode treinar sua mente para respirar profundamente, âncora física, acessar um estado de confiança, visualizar uma venda bem-sucedida e repetir uma afirmação como: eu sou o melhor conselheiro óptico que este cliente poderia encontrar. Associar emoções de vitória a momentos de decisão muda a forma como seu cérebro reage a desafios. 5. O poder das perguntas direcionadoras. Bandler destaca que a qualidade das perguntas que fazemos a nós mesmos determina nosso foco. Perguntas como: por que sempre dá errado? Geram medo. Como posso fazer dar certo dessa vez? Geram soluções. Em vendas, perguntas internas poderosas incluem: o que essa pessoa precisa ouvir para confiar em mim? Como posso mostrar a ela que essa lente vai mudar sua experiência visual? De que forma posso tornar essa conversa leve e empática? Isso redireciona o cérebro para solucionar, não sabotar. 6. A técnica do como seria se. Uma ferramenta incrível para dissolver bloqueios é perguntar: como seria se eu já fosse excelente nisso? Essa simples pergunta leva o cérebro a imaginar o resultado ideal, criar imagens mentais vívidas, reduzir a resistência interna. Mesmo que pareça fantasia no início, ela ajuda a criar novas conexões neurais que alimentam a autoconfiança. 7. Modelagem avançada. Incorporando excelência. Bandler insiste que excelência pode ser modelada. Isso quer dizer que você pode copiar o jeito de pensar, as palavras, os gestos e os padrões de decisão de pessoas que têm os resultados que você deseja. Como aplicar isso na prática? Observe um vendedor de alta performance em sua loja ou no YouTube. Anote como ele começa a conversa, como conduz, como responde às objeções. Reproduza seus padrões com autenticidade. A mente aprende por imersão e repetição. Ao modelar, você traz para si a mentalidade de sucesso de outros. 8. Auto-hipnose e reprogramação noturna. Bandler introduz ainda o conceito de auto-hipnose, leve como forma de consolidar as mudanças. Isso pode ser feito ao dormir com áudios ou repetir mentalmente em estado relaxado. Imagens de sucesso, frases como: cada dia sou mais confiante e eficaz, visualizações de você recebendo elogios por uma venda bem feita. Antes de dormir, o cérebro entra em ondas alfa e teta, ideais para absorver sugestões. Isso acelera a transformação. 9. PNL como estilo de vida. Por fim, Bandler mostra que a PNL não é só técnica. É um estilo de viver com consciência, foco e responsabilidade sobre seus estados mentais. Um profissional de excelência cuida do que pensa e sente, cuida das palavras que usa, e não permite que hábitos mentais negativos tomem o controle. A mente é uma ferramenta, e quem domina essa ferramenta vive com mais liberdade. Resultados e sentido. Parte 5. Conclusões e plano de ação. A importância da prática diária. Richard Bandler deixa claro que a reprogramação mental não é um evento único, mas um processo contínuo. A mente humana opera com base em padrões. O que fazemos repetidamente se torna automático. Por isso, a prática diária dos princípios de PNL é essencial para transformar a teoria em resultado real e duradouro. Ao repetir conscientemente novos comportamentos, você os instala como programas padrão em seu cérebro. Por exemplo, treinar todos os dias a visualização de sucesso antes de uma venda condiciona sua mente a esperar resultados positivos, e esse estado emocional impacta diretamente sua performance. Como vendedor, isso significa aplicar todos os dias os pilares aprendidos: rapport, ancoragem, linguagem de precisão, visualizações e controle emocional. Repetição é o que transforma vendedores comuns em profissionais de excelência. Como manter as mudanças? Manter mudanças exige autoconsciência e ajustes constantes. Segundo Bandler, o cérebro tende a retornar a velhos padrões quando não há vigilância. Por isso ele recomenda: 1. Diário mental. Registre diariamente seus estados emocionais,
Vitórias e desafios. Isso ativa o autoconhecimento e revela padrões ocultos. 2. Autoavaliação semanal. Reflita sobre onde aplicou o PNL, a sua semana e os resultados obtidos. O que funcionou? O que precisa ajustar? 3. Círculo de suporte. Converse com pessoas que também buscam evolução. Compartilhar aprendizados reforça os novos hábitos. 4. Repetição visual e auditiva. Reveja seus objetivos. Ouça áudios com afirmações positivas. Pratique os exercícios. O cérebro aprende por repetição. A manutenção vem da disciplina. Com o tempo, o novo comportamento se torna natural e o antigo se apaga. Exercícios sugeridos por Bandler. Richard Bandler propõe alguns exercícios simples, porém extremamente poderosos, que você pode fazer todos os dias para acelerar sua reprogramação mental. Abaixo 3 dos mais eficazes. 1. Mudança de submodalidades. Pense em uma lembrança negativa ou limitante. Observe as características visuais. Cores, brilho, distância. Agora mude-as. Torne a imagem preta e branca, distante, pequena. Ao fazer isso, a emoção ligada à lembrança se dissipa. Use o mesmo processo para potencializar memórias positivas, tornando-as maiores, coloridas e mais brilhantes. TOI. Ancoragem positiva instantânea. Feche os olhos e lembre-se de um momento em que se sentiu confiante e poderoso. Reviva a experiência com intensidade, sentindo as emoções em seu corpo. Toque com 2 dedos em uma parte específica do seu corpo, expulso ou polegar. Repita esse processo várias vezes com diferentes lembranças positivas. Depois, ative a âncora tocando o mesmo ponto e observe como o estado emocional volta. 3. Visualização de sucesso. Antes de dormir ou ao acordar, visualize-se em situações de venda, abordando com carisma, fechando com maestria, sentindo-se realizado. Quanto mais vívida a imagem, mais seu cérebro se programa para torná-la realidade. Considerações finais. A mente não distingue entre o que é imaginado com intensidade e o que é real. Richard Bandler nos mostra que, ao tomar controle do nosso foco, linguagem e imaginação, podemos literalmente reprogramar nossa vida. Para o vendedor que deseja sair da média e atingir a excelência, a PNL não é apenas uma técnica, é um estilo de vida. Agora é sua vez. Releia, pratique e evolua. Você é o programador da sua mente.